A gente vai começar hoje a falar da programação propriamente dita em Python. Deixa eu sair aqui, que tem gente pedindo para entrar na sala. A gente vai começar a aprender a programar propriamente dita na linguagem Python, seguindo partindo desse ponto que eu acabei de terminar de falar, que é a construção, né, de algoritmos feitos com comandos ou palavras específicas. Agora a gente vai aprender a utilizar essas palavras, esses comandos para o Python. O importante, fundamentalmente, é entender a lógica, né? Como é que eu devo pensar na hora de construir um programa, né? Um algoritmo. Uma vez que você entendeu essa lógica, você vai converter isso que você pensou para transformar isso num algoritmo. Estrutura sequencial é basicamente o que vocês já viram, eu venho descrevendo na aula passada. Vou sair de novo, tem gente querendo entrar aqui, eu tenho que permitir. Que a gente viu na aula passada, que é essa estrutura onde a gente encadeia, né, linhas, né, ou comandos ou linhas de ações em sequência para executar uma ação ou para resolver um problema. Então, antes da gente entrar propriamente nessa parte aí de programação, só algumas palavras sobre a linguagem Python. Ela foi concebida entre 89 e o início dos anos 90, tá? Uma linguagem relativamente recente, né? Considerando outras que são bem mais antigas, como Pascal, Fortran, C, C++, né? São linguagens de mais tempo aí no mercado, que as pessoas têm utilizado. É uma linguagem relativamente nova. Ela é compatível com diversas plataformas, então Windows, Linux, Mac, entre outras. Então, se vocês podem utilizar não só se você é o usuário Windows, mas qualquer outro sistema operacional compatível também, tá certo? Com essa linguagem. Uma coisa interessante é que ele é open source, né? Principalmente para a gente, isso é bem interessante, porque ele pode ser atualizado e pode ser distribuído livremente. É um software. Open source significa assim, que se você quiser conceber uma nova função para aquele programa e disponibilizar para toda a comunidade que utilize Python, isso pode ser feito, tá certo? E, ao mesmo tempo, também é um software que é gratuito. Então, isso é algo que torna bastante interessante o uso dessa linguagem. Atualmente, aí eu faço aqui um parênteses, porque essa aula que eu atualizei a última vez em 2020, de lá para cá eu não procurei se existe versão nova do Python. Provavelmente exista. Na verdade, eu deveria ter feito isso e acabei esquecendo. Mas essa versão, quando eu concebi essa aula, que foi lá em 2020, a versão atual era a 3.8.5. Pode ser que já tenha 3.8.6, tá? Vale a gente verificar isso depois no site lá, python.org. A gente tem uma grande quantidade de documentação, né, tutoriais, exemplos, nesse linkzinho aqui, né, que é o link de suporte da comunidade Python, do próprio, de quem hospeda, né, a própria linguagem de programação, para download, esse tipo de coisa. Então, lá também tem uma grande quantidade de documentação. E existe uma comunidade Python no Brasil, que é acessando python.org.br, você consegue, tem fóruns, né, de dúvidas, você consegue postar uma dúvida e as pessoas ajudarem. Então, isso é bastante interessante também, principalmente quando a gente chega no nível mais avançado, né? Aqui a gente vai chegar no nível ali básico ou intermediário, mas se você quiser continuar avançando na programação, tomou gosto, você pode seguir em frente, e aí existe toda uma estrutura, um suporte na internet, pelo fato, inclusive, também dessa linguagem ser hoje mundialmente uma das mais utilizadas, se não a mais, né? Por essas vantagens que eu mencionei aqui há pouco, de ser gratuita, de ser open source, compatível com várias plataformas. Então, Python é uma linguagem que ganha muito espaço, tá certo? Tem um outro aspecto interessante também, que está relacionado a ela ser uma linguagem open source, é que às vezes você tem um problema aqui que é específico, né, seu, né, problema de projeto, alguma coisa que você quer fazer, e você pode criar uma ferramenta ou uma função, né, vou chamar assim, para resolver aquele seu problema específico, a partir de outras funções previamente existentes em Python, né? O Python ele é muito rico em funções por esse fato de ser aberto, né? Em algum momento alguém teve algum problema parecido com o seu e fez uma função para isso, ou criou um comando para resolver aquele problema. Então, se a gente buscar
isso facilita bastante, né, o nosso trabalho, tá certo? Então, é uma coisa bem interessante isso, inclusive com a quantidade de informação razoável em português, né, por ter uma comunidade Python aqui no Brasil e um site específico para isso. Bem? Bom, aí eu vou começar a falar aqui dos interpretadores Python. Veja só, algumas sugestões. O que é um interpretador? O interpretador é o seguinte, você vai lembrar lá na aula, acho que na aula passada que eu falo disso, da linguagem de máquina, né? E da linguagem de alto nível. A gente, na hora de programar, a gente programa com as palavras da própria linguagem, né? E essa linguagem ou essas palavras, elas são utilizadas e cumprem a função de traduzir, né, aquilo que você está pedindo para a linguagem de máquina, que é aquela que o computador entende, né? Você deve lembrar disso aí da aula anterior, quem assistiu está lá. E aí, os interpretadores, que são os ambientes onde a gente vai conseguir programar e o computador vai entender aquilo que a gente está dizendo, né? São dois que eu estou sugerindo aqui para a gente utilizar, um ou outro, ou os dois, né? Quem quiser também. Então, um primeiro ambiente é um ambiente offline, que você consegue acessar a partir do download, né, do endereço que está aqui, python.org/downloads. Você consegue baixar lá, né, o executável Python e instalar no seu computador para utilizar, né, enfim, da maneira que você... Offline, não precisa de internet para isso, apenas internet para baixar. E aí você utiliza esse interpretador, que é um ambiente onde você vai programar em Python, dessa maneira, tá? Isso é um caminho. O outro caminho é a partir dessa ferramenta do Google, que é Google Colaboratory. Aqui está o linkzinho, collab.research.google.com. E aí, das duas, eu vou puxar a sardinha, eu vou tomar partido mais pela segunda, por alguns motivos. Mas é completamente livre, aí você se adequa ao que for melhor à sua realidade. Mas essa segunda ferramenta aqui, que é o segundo ambiente, que é o ambiente Google Colaboratory, a grande vantagem, você não precisa baixar nada, né, para o seu computador. Agora, você precisa de internet para utilizar, esse é um ponto. Outro ponto é que tudo que você faz lá fica salvo na sua pasta do Google Drive. Então, para quem estiver utilizando, por exemplo, o e-mail da UFPB, logar no Google, no Gmail lá, com o e-mail da UFPB, o e-mail institucional, você tem uma grande capacidade de armazenamento de dados no Google Drive. Então, à medida que você for concebendo lá seus programinhas, fazendo seus algoritmos, isso vai ficando salvo na sua pasta do Google Drive. E aí você acessa de qualquer lugar, né? Basta qualquer computador que você quiser, você acessa a internet. Se você quiser abrir um programa previamente concebido, você vai lá no seu Google Drive, tem uma pastinha lá que ele cria automaticamente, Google Colab, algo do tipo, e estão lá os seus algoritmos. Então tem essa vantagem, né? Por exemplo, eu aqui, a gente vai acessar agora, daqui a pouco, essa plataforma no computador da universidade, mas se eu quisesse ter acesso, se eu estivesse em casa, estivesse acessando no computador de casa, eu conseguiria acessar os mesmos arquivos, né? Que se eu estiver trabalhando em algo, em um lugar ou em outro, bastante ter acesso à internet. Uma outra vantagem também dessa segunda ferramenta aqui é que eu acredito que a grande maioria das versões de smartphone vai conseguir acessar também pelo celular. Então, isso eu acho um ponto bastante positivo também, principalmente para quem não tem computador, né? Eu não digo, eu não sei se todas, mas até hoje, essa linguagem Python eu leciono, não faz muito tempo que eu comecei a trabalhar em Python, deve ter aí uns 2 anos no máximo, 2, 3 anos, e ninguém se queixou de dificuldade ou de não ter conseguido acessar no celular. Às vezes acontece um problema de lentidão, algo do tipo, né? Que é comum também, né? E é função da internet que a gente está utilizando. Mas você consegue acessar isso online. Eu vou desde já abrir aqui, só para você ver a aparência dessa janela do Google Colaboratório. Deixa eu abrir aqui meu navegador, que aliás está aberto. E se alguém que tiver também com computador quiser fazer isso, pode fazer, tá certo? Isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou nem no link, eu vou jogar aqui no Google. Google. Se você Colab, por exemplo, ou Colaboratory, ele já aparece aqui, ó. Tá vendo? Colab, é o mesmo link que eu coloquei lá. Eu vou clicar aqui, Google Colab. Aí ele vai me dar essa tela aqui inicial. O que é essa tela inicial? Se alguém tiver, eu sugiro, né? Se alguém conseguir acessar, olhar aqui a aula ao mesmo tempo, ou se quiser abrir aí em paralelo, ficar só me ouvindo, vale a pena, tá certo? No computador, principalmente quem tiver condições.
Então, aqui, quando você abre o Colab, você vai ter algumas abas, né, em cima. Exemplos é uma aba. É uma aba de exemplos da própria ferramenta, do próprio ambiente colaboratório. Ele traz alguns exemplos. Recentes são os algoritmos que eu abri recentemente. Ontem eu rodei aqui algumas coisas. 8 de março é a última vez. Aí, antes disso, 1º de dezembro. Então, fazia um tempo que eu não pegava no Python, né, desde dezembro de 21. Então, aqui está as suas coisas recentes estão aqui. Tem uma abertura aqui com o Google Drive, um outro linkzinho, que é o link para a sua pasta do Google Drive. Posso até mostrar também aqui onde é que isso fica. Vou abrir aqui, peraí. Google Drive. Eu vou aqui nas ferramentas Google, no meu Drive. Deixa eu só autorizar aqui, alguém quer entrar. Aí você vai ter uma pastinha aqui, tá vendo? Colab Networks. Notebooks, desculpa. Essa é a pasta que é criada automaticamente quando você começa a utilizar o Google Colaboratório, tá certo? Então, tudo que você faz vem para cá. Significa que esse link aqui, essa pasta Google Drive, quando eu clico nessa aba, ele me mostra o que está contido lá naquela pasta que está no Google Drive. Upload é para você, se você alguém manda para você, sei lá, por exemplo, ver aqui alguém, Laura, dá uma olhadinha para mim nesse programa aqui, dá uma olhadinha nesse algoritmo, não foi que eu errei. A pessoa manda para você por e-mail, você faz o upload, escolhe o arquivo aqui, faz o upload e abre aqui no seu ambiente colaboratório, tá? Aqui o GitHub, para quem costuma usar, não tem um hábito, é alguma também interligação com outra plataforma, isso aqui pessoalmente eu não conheço nem utilizo. Pronto, então essa é a janela inicial. Se você não fez nada, nunca utilizou o colaboratório, o que é que eu sugiro? Vai aqui embaixo, ó, novo notebook, tá vendo? Clicou aqui, ele vai abrir um ambiente onde você vai poder programar, tá certo? Vou deixar ele abrir aqui só para a gente ver a cara dele inicial, pronto. Ele vai abrir com essa aparência aqui, tá? A gente vai ter aqui em cima o nome do arquivozinho que você está manuseando. Ele, por padrão, vem sem título, né? Um title 43. Eu vou salvar aqui, vou mudar o nome para aula 1, aula 3, 2020, 21, 2. Espera que a gente tá. Aí a extensão dele é IPYNB, que é a extensão do Google Colaboratório, tá? Quando você vai fazer algum arquivo, manusear ele no Python offline, a extensão é .py, de .python. PYNB vem de Python Notebook, tá? Que esse ambiente aqui do colaboratório é chamado pelo próprio Google, enfim, a gente chama ele de Notebook, tá? Pronto. Então, aqui é onde você vai conseguir fazer o que você quiser fazer. Se você quiser, por exemplo, 2, só para qualquer coisa aqui. Cisgo A2, eu vou dar isso tudo em detalhes, tá? É só uma primeira visualização. Vou explicar tudo direitinho aqui, todas as abas também. Cisgo A2, você digita aqui, aí faz, sei lá, Z igual a X vezes 3. E aí você coloca um print. Eu vou explicar tudo isso, tá? É só para vocês verem a primeira aparência aqui. Print Z. Então, eu rodo aqui, nesse playzinho. Você vai ver que aqui ele vai aparecer conectando, porque, como eu disse, é um ambiente que depende da internet. Então, ele conectou, ele rodou e fez um print aqui, mostrou como saída o número 6, que é o resultado da conta, né? X é 2, 2 vezes 3, 6. Eu pedi para ele mostrar Z, Z vale 6, tá certo? Daqui a pouco eu volto para cá para a gente explicar tudo melhor aqui, cada coisa, quando a gente for fazer aqui alguns exemplos que a gente vai fazer já já. Então, vamos voltar. Gente, se tiver comentar alguma coisa, alguma dúvida, tá certo? A princípio, se tiver, pode falar. Se não, estou seguindo, tá certo? Fique à vontade, por favor. Como o senhor botou aquele X pequeno ali, depois do X, na segunda linha? Esse Xzinho aqui, João? Eu simplesmente digitei X mesmo, sabe? Do teclado. O que é que eu fiz aqui? Eu digitei X igual a 2, teclado direto, X igual a 2. Aí dei um enterzinho para ir para a linha seguinte. Isso é uma coisa que é importante dizer também, eu vou dizer já já. Eu vou só me adiantar, na verdade. Cada linha é executada uma por vez, né? E essa sequência de ações de cima para baixo, ela é respeitada. Significa que ele vai lendo as linhas de cima para baixo, tá? Então, João, eu fiz X igual a 2, aí criei uma outra variável, que é o que a gente vai falar agora, de variável, etc, etc. Chamada de Z,
disse que Z era, acho que foi x vezes 3, né? Eu disse. Só digitando mesmo no teclado, vezes asterisco, vou falar disso também, porque é só realmente, como eu disse, só para vocês terem a primeira impressão, né, do que é o ambiente de programação. E fiz um print Z, onde o print é um comando para mostrar na saída que é aqui embaixo, ó, o resultado. Na verdade, ele vai, quando eu faço print Z... Professor, o senhor pode aproximar um pouquinho? Posso sim. Deixa eu achar o zoom. Melhor? Sim. Pronto. Então, fiz o print Z. O print é o comando que eu utilizo quando eu quero mostrar alguma informação, e essa informação que eu quero mostrar aparece aqui entre parênteses. Quando eu faço print Z, eu estou dizendo para ele, me mostre o conteúdo da variável Z. No caso aqui é 6, tá? É o que ele mostra aqui embaixo na saída. Eu vou continuar falando algumas coisas. Poderia até falar tudo aqui de uma vez, mas eu vou comentar aqui, com base nisso, talvez seja mais didático, mais interessante. Aí depois eu volto à aula e a gente vai repassando o que eu esqueci, caso eu tenha esquecido de algo. Então, veja só, pessoal, a gente lá na aula anterior, que é a aula onde a gente tratou de pseudocódigo, né, aquelas maneiras de escrever um algoritmo, vocês devem ter visto lá que, aí eu chamo a atenção principalmente para o pseudocódigo, que a gente, primeiro, a gente encadeia ações, né, a gente encadeia linhas, cada linha representando uma ação, tá? Então, quando eu faço, por exemplo, x igual a 2, que eu fiz aqui na primeira linha, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável, eu vou dizer já os tipos de variáveis também existentes, mas eu crio uma variável chamada de x, dei um nome para ela, e estou dizendo que x deve armazenar o valor 2. E como é que eu digo isso? Com sinal de igualdade. A lógica e aí isso é chamado de atribuição, o símbolo de igual é o comando de atribuição, eu estou atribuindo à variável x o valor 2, entende? E a lógica de como você deve perceber isso é sempre assim. Você atribui o valor da direita da igualdade à variável que está na esquerda. Lá no pseudocódigo aula passada, quem não viu ainda, vale revisitar, você vai lembrar que era uma setinha o símbolo, né, de atribuição. Era uma seta para a esquerda, para dizer assim, o que está na direita, guarde na variável criada à esquerda da seta, lá em pseudocódigo. Aqui não, aqui é até mais claro isso. É o símbolo de igualdade mesmo, tá? Acho que alguém falou algo aqui. Poxa, gente, não conseguiu, João? Só é um xizinho assim mesmo do teclado. Engraçado. Professor? Oi. E no caso, você colocar, por exemplo, x igual a CA, por exemplo. Aí eu tá lá depois atribuir que... CA, sim? Não, CA, C e o A. Tá, CA, ok. Tá. Ok. Isso. Aí eu botar que o Z é igual a SA. Aí eu botar X mais Z, ele vai aparecer que é casa ou não? Bom, muito bem, vai. Isso daí, aí o que é que... Eu vou chegar nisso, mas aí... quem foi o Gustavo, né, que perguntou, eu acho? Isso. Gustavo. Gustavo, o que é que a gente está fazendo aí? Isso aí é uma operação que se chama... tem alguns detalhes, né? O X agora... Com aspas, não? Isso, exatamente isso. O X, ele agora ele está armazenando não números, né? Ele está armazenando letras ou caracteres. E aí, o detalhe aí é que na hora que você vai trabalhar com armazenamento de caracteres, isso precisa estar entre aspas. Tanto o CA quanto o SA, né, de casa. Cadê? Isso para quê? Para letras, tá? Para números não é preciso aspas. Aí você faz y igual a x mais z e printa y. Em casa. CA e SA são chamados aqui, é um tipo de dado chamado de... a gente chama cadeia de caracteres ou strings, tá? A gente consegue fazer esse tipo de operação com ele, que a gente chama isso normalmente de concatenamento. A gente concatena duas variáveis, dois objetos, né, com cada um contendo duas letras, tá? E aí mostra, ele funciona do mesmo jeito. O mais aqui não é o mais
de operação matemática, mas um mais de junção, de concatenamento. Beleza, Gustavo? Beleza. É porque como o senhor não tinha colocado que o X era um numeral, porque eu acho que, não sei se no Python precisa, mas no que eu trabalhar precisa colocar que X é um número. Sim. Aí, como não colocou, eu fiquei na dúvida se poderia colocar a letra. Mas uma boa pergunta, sim. E assim, o Python tem essa vantagem também. Você não precisa, no começo, você deve estar trabalhando com uma linguagem onde você precisa declarar as variáveis, né, inicialmente. Tal variável é numérica, tal variável não é assim? Exatamente. Só que aqui no Python você não precisa. A partir do momento que você digita um número, né, inteiro, ele vai reconhecer como já vai dar aquele tipo de variável, atribuir o tipo inteiro. Se você digita um número com casas decimais, ele já vai perceber aquilo com número decimal. Ou se você faz como eu fiz aqui, com caracteres, ele vai atribuir dessa maneira que a gente fez, né, como cadeia de caracteres. Eu vou voltar aqui a minha aula para a gente seguir o encadeamento, tá? Porque senão eu vou falar tudo de uma vez aqui, aí pode ficar confuso para quem não tem o hábito, né? Ou para quem não conhece. Deixa eu só fazer aqui, deixa eu voltar para a aula. Pronto, então o estudinho que a gente fez lá foi para mostrar qual era o interpretador que eu recomendo que vocês usem, que é esse aqui, colab.research.google.com, mas como eu fiz, digita lá Google Colab no Google, você vai ter direto o link, né, para utilizar esse ambiente de programação. Vamos em frente aqui, deixa eu só um minutinho. Então, assim, alguns conceitos que são importantes de comentar aqui, que eu acho que eu fui me antecipando, né, mas que é importante a gente ter esse conceito na cabeça. Primeiro deles é o conceito de variável, né? O conceito de variável que eu gosto, que eu acho mais claro possível, é aquele que diz que a variável é uma posição de memória que armazena um dado. Então, você vai reservar na memória do seu computador uma posição e nessa posição você vai armazenar um dado. Aí esse dado a gente vai ver daqui a pouco os tipos, né? Que dados podem ser, mas a gente já viu por esse primeiro contato que a gente teve aqui com o ambiente de Python, que esse dado pode ser... Esse dado pode ser um número, né? A gente viu um número inteiro, ou podem ser caracteres, como foram as letras, tá? Deixa eu só voltar, que alguém pediu para entrar aqui na sala. Aqui, permitir. Vamos lá. E aí, bom, em Python, isso aqui é mais para quem já tem algum hábito com programação, é mais conveniente a gente tratar as variáveis como objetos, né? Porque os objetos eles têm alguns atributos específicos que são e variável também, né? Mas aqui para quem nunca programou isso não faz diferença, mas para quem já programou sabe a diferença de variável e objeto, que objeto pode ser aglutinado em classes específicas, né? Mas por isso o mais conveniente é usar esse termo. Mas aqui para a gente aqui no nível que a gente está eu vou tratar como sinônimo, tá? Variável e objeto, tá? Sabendo que o nome, como eu estou dizendo, o mais coerente ou o mais apropriado seria tratar como objeto, mas para a gente aqui, até o momento onde a gente está de conhecimento, a gente vai tratar como sinônimo objeto variável. Mas esses objetos aí é que é importante, a gente vai caracterizá-los por um identificador, por um tipo ou classe e pelo conteúdo, ou por um conteúdo. Aí o que é cada coisa dessa? Identificador é o nome do objeto, ou o nome da variável. Naquilo que a gente fez agora há pouco, x, por exemplo, z e y, são nomes de variáveis que a gente criou. Portanto, são diferentes identificadores, tá certo? O tipo está relacionado com que informação, né, o que é que representa, o que é que está contido naquela variável, que tipo de informação aquela variável contém. Quando a gente fez x igual a 2, a variável x, né, com o identificador x, guardava o número 2, que é um número inteiro. Portanto, x era uma variável do tipo inteira. E o conteúdo é aquele especificamente que está contido na variável. Mais uma vez, em algum momento aqui no que a gente já fez hoje, foi o número 2, z guardou o número 6, né? Em outro momento, x guardou CA, z guardou SA, né? E y guardou a palavra casa. Então, essas são as diferenças de conteúdo também possíveis de ser armazenadas. Acho que alguém fez alguma pergunta. Deixa eu sair aqui para ver.
Não, professor, eu levantei a mão só para eu não Ah, interromper. tá. Pois não, Gustavo, fala aí. E se, por exemplo, eu colocar o z sendo uma variável de numérica e o x uma variável de caractere, Sim. aí ele vai rodar no Python ou não? Então, quem foi que perguntou? Foi Gustavo, né? Isso. Gustavo, seguinte, se você, vamos lá, deixa eu entender. Se você colocar, se o x for um valor, tiver um valor numérico, é isso? Isso, e o z é um caractere. Certo. Aí você bota lá o y sendo a relação dos dois. Ele vai rodar os dois ou ele só roda se os dois for do tipo inteiro ou então dos dois forem do tipo caractere? Você diz assim, você vai fazer uma operação entre eles, né? Sim. Sim. Ora, boa sua pergunta, mas eu digo o seguinte, ele só vai realmente executar essa operação se os dois forem, por exemplo, se for uma soma, né, como a gente fez aqui, se os dois forem numéricos, ele opera. Se um for numérico e o outro for não numérico, ele não opera. Isso aí vai constituir um erro. Agora, se você utilizar o número 2 e colocar aspas nele, você vai tratar aquele 2 como um dado não numérico, como um caractere. Entende? Aí ele vai concatenar, aí ele vai operar. Entendeu? Certo. É porque, assim, como lá eu fazia tinha que identificar, aí, por exemplo, se eu botasse lá que era um número inteiro e eu botasse 2, alguma coisa, já não ia rodar. Então, aí eu fiquei na dúvida se Entendi. eu botar, por exemplo, x também como 2 e o outro botar raiz de 2. Aí, como os dois são numéricos, eles rodam. Não Entendi. importa sendo irracional ou inteiro. Não, aqui ele vai rodar. Ele vai rodar. Tá bem? Deixa eu pedir licença aqui, só um minuto. Então, um primeiro exemplo aí para a gente testar, na verdade eu fiz mais do que isso, né? De teste até agora, que era de vocês digitarem no interpretador Python, mas acho que é válido aqui, que tem uma coisa diferente que eu não fiz ainda. Se você, quem tiver aí com o Colab aberto, vamos tentar exercitar isso daqui rapidamente, que é você digitar lá no interpretador Python as seguintes linhas e executá-las e observar o resultado. Então, objeto 1 igual a 15 e logo na sequência type objeto 1 entre parênteses. Vamos fazer lá para a gente olhar e ver o que acontece. Então, vou fazer aqui objeto igual a 15. Aí você vai lá, type objeto. Aí vou no playzinho aqui, ó. Aí veja, o que é que eu fiz? Eu atribuí o valor 15 a variável chamada de objeto 1 e fiz type. Aí isso aqui é um comando, tá? Uma palavra reservada da linguagem que eu utilizo quando caso eu queira ver o tipo, né, de variável que é objeto 1. Nesse caso aqui é uma variável tipo inteira, por isso int, tá? Se você colocasse 15.2, por exemplo, e rodasse, o tipo, pelo fato de eu ter o ponto aqui, caracterizando o número decimal, o tipo de objeto 1 não é mais int de inteiro, mas agora é float, de ponto flutuante. E isso tem relação com os números decimais, que são os números que têm um ponto, né? Tem uma separação entre parte inteira e parte decimal. João, o teu deu erro, João? Quando você fez, foi exatamente isso aqui que eu fiz? Se você tiver no computador, quiser compartilhar a sua tela, a gente pode dar uma olhada, se você quiser. Eu posso parar aqui. Professor, eu Oi. tô pelo celular. Como é que eu faço para ir para essa tela que o senhor tá, para poder digitar? Para essa telinha aqui, você vai no Google, deixa eu ver quem está perguntando, né, Manuel? Você vai no Google e digita aí Google Colab. Tá? Google, eu vou colocar aqui no chat. Vou colocar o link direto para te ajudar, na verdade. Aí você clica nesse link, isso aqui é onde a gente está trabalhando, é um ambiente online do Google, que permite a gente programar em linguagem Python. Vou colocar aqui no chat. Ou se puder, como o Gabriel está sugerindo, João, colocar teu código aqui no chat, que eu copio ele, coloco no meu e a gente dá uma olhada. Acho que é válido. E é isso, como eu disse no começo. Nesse momento agora, é o momento da gente errar, entendeu? De você dizer, ó, tô entendendo não, ou não tô entendendo quase nada, tentar, pronto, isso aí que você está fazendo é ótimo. Você errou e vamos achar o erro.
Aí, como o Gabriel bem identificou aí, João, não vou nem colocar e colar, você escreveu type, enxergou aí, né? Pronto. Você escreveu com I, mas na verdade é Y. Aí vai rodar, tá bom? Qualquer dúvida pode falar aqui e a gente discute. Acho que é válido, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros, né? E vai ficando claro aí para todo mundo. Então, eu estava aqui, eu mudei o objeto 1, ao invés de guardar 15, coloquei para guardar 15.2. Isso passou a ser agora um objeto do tipo float, né? Que é um número real. Se eu pegar esse mesmo número e colocar ele entre aspas, ele vai interpretar que isso agora não é um dado numérico mais, mas sim uma cadeia de caracteres, pelo fato de eu ter utilizado aspas. Portanto, se eu quiser fazer uma operação matemática com esse número aqui, eu vou deixar até só 15. Se eu quiser fazer uma operação matemática com esse 15, eu não consigo. Por quê? Porque ele não é mais um dado numérico, nem int, nem float. Ele vai ser um dado agora, vamos rodar, do tipo str string, tá? Que é cadeia de caracteres. Deixa eu ver aqui, acho que alguém... Emanuel, pode falar. Aí eu entrei pelo link do senhor, aí como faz para ir para aí? Porque quando eu aperto nele, eu fico numa telinha com aquela que o senhor mostrou, com Certo. exemplos recentes. Certo. Aí dessa telinha aí, embaixo, vai ter em azul assim, novo notebook. Aí você clica nesse novo notebook. Aí ele vai para aquela tela onde eu estou. Tá certo, obrigado. Viu? Nada, que é isso. Certo, gente? Então, só para você enxergar, né, as diferenças, quer dizer, você consegue modificar um tipo de dado apenas pela maneira como você o representa. Se você faz, repetindo, né? Se você digita apenas 15, por exemplo, diz que o objeto 1 vale 15, ele vai interpretar isso como número inteiro. Se eu coloco 15.34, ele vai interpretar e vai modificar o tipo dessa variável para o tipo real. Se eu faço esse mesmo 15.34 e coloco aspas, ele vai entender agora como isso sendo uma cadeia de caracteres, como letras, por exemplo. Ele não vai operar matematicamente, não vai poder fazer isso, tá? Acho que alguém falou. Fala, Gustavo. Professor, e na hora da prova, essas coisas assim, é só abrir nesse link aí, basicamente, e fazer por aí? Isso mesmo. Eu comentei com vocês na primeira aula que a gente vai fazer trabalhos, né? Sim. Vocês próprios vão identificar um problema que vocês consigam resolver com aquilo que a gente fez, que a gente aprendeu até o momento da avaliação. Isso vocês já podem pensando de hoje, né? Pensar um problema. Eu citei alguns exemplos na primeira aula, né? Sei lá, de um problema para um algoritmozinho para gerenciar como é que chama? Esqueci, eu faltei a palavra, de uma loja. O estoque de uma loja, teve gente que já fez isso. Teve gente que fez um programa concebeu para, por exemplo, contabilizar o número de vacinados, não é bem no contexto da Covid. Então, o problema vocês pensam, vocês solucionam, aí você vai me apresentar a sua solução aqui. Claro que hoje é só a primeira aula, né, da programação em si. Mas aí como é que faz para enviar e tudo? Eu vou copiar isso daí e colocar lá depois lá no Moodle ou no Cigarro? A gente vai fazer via Cigarro, vou explicar isso com calma, mas assim, basicamente você consegue exportar isso aqui, ó, vindo aqui em arquivo, fazer download. Aí você baixa, entende? Isso que o seu algoritmo, ele vai exportar em formato IPYB, tanto faz, mas como eu disse, o primeiro é para abrir no próprio Colab, o segundo é para abrir no Python offline. Eu prefiro esse primeiro aqui, você exporta e vai jogar lá no Siga. E no dia que a gente marcou a avaliação, você vai apresentar, mostrar o seu problema, mostrar como é que você solucionou, explicar o que você fez, entendeu? Ah, beleza. Murilo, não conseguiu, Murilo? Foi que houve no teu? Quando você roda, o que é que acontece? Ele mostra alguma mensagem? Ou ele simplesmente não sai do lugar? Eu acho que o dele, professor, foi porque ele botou objeto, não tinha que ser em inglês, não sei. Não. O nome quem falou foi Gustavo? Eu. Gustavo, o nome da variável aqui, ó, eu dei no exemplo objeto 1, mas pode ser qualquer um. Aí vai ter algumas regras que é que eu vou falar agora na sequência. Algumas regras para nome de variável. Mas, desde que se respeite essas regras, não tem nenhum problema. Pode ser em português, pode ser nome, pode ser uma letra. Entendeu? Beleza. Cadê, Murilo, o teu? Objeto 1, type... Você rodou, eu vou copiar aqui que você rodou, tá? Você rodou isso aqui, né? Vou dar aqui, Ctrl C. A princípio está certo. O que pode ser, a única coisa que eu enxergo aqui, como bem a Lívia falou,
pode ser esse espaço aqui, ó, entre a palavra type e o parênteses. Vou rodar aqui no meu, fazer do mesmo jeito que você fez. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui está o seu, tá? Vou ver se o meu vai dar problema. O meu não deu. Mas pode estar dando o teu esse espaço aqui. Acredito que não também, mas... Ele não tá rodando, Murilo? Ou ele tá rodando e não tá acontecendo nada? Porque quando você... Porque, assim, isso, ele depende da internet, sabe, também. Quando eu coloco para rodar, ele fica tanto carregando aqui, mas na primeira vez, onde eu estou com o mouse aqui, ó, vai aparecer conectando, não sei o quê, não sei o quê. Se ele não tiver conectado ainda, aí demora um tempinho até ele executar a saída, tá? Mas isso pode depender da tua internet. Na verdade, depende da tua internet. Pode ser, se não está acontecendo nenhuma mensagem de erro, é porque está certo e a gente está na aula, né? E tentando rodar ao mesmo tempo. Aí, Murilo, você pode, se você tiver alguma mensagenzinha de erro, manda tua mensagem de erro aqui que a gente dá uma olhada. Fala, Manuel. Toda aula do senhor que seja síncrona, o senhor vai mexer com esse programinha do Python? Muito provavelmente. Porque, como eu uso o celular, para eu ficar entrando no Google, nesse bichinho aí, para ficar olhando pela tela, fica ruim. Aí, na minha escola do ensino médio, lá tem computadores, e a diretora deixou eu ir para lá. E eu queria saber, porque qualquer coisa, quando for aula do senhor, eu vou para lá, já para treinar pelos computadores. Pronto, mano, é ótimo. É interessante isso, viu? Sempre que eu der aula síncrona, a partir de agora, a partir dessa aula de hoje, a gente vai ter algum exemplo, alguma coisa eu vou fazer na programação. Então, eu vou conversar com ela já para quando for nas aulas do senhor eu poder ir para lá. Pronto, ótimo. Vale a pena. Beleza. Vamos em frente, né? Gabriel tá com a mão levantada, mas você já falou, né, Gabriel? Ou não? Vai falar ainda alguma coisa? O meu deu certo aqui, professor. Deu Tô usando certo, o Safari do próprio celular aqui da Apple, mas tá dando certo aqui. Ótimo. O de Murilo aparentemente parece que deu certo também. Se eu ver aqui. Não, prof, eu só ia perguntar se assim, porque assim, eu não uso esse Google Colab, eu uso o Visual G. Aí você só aceita, porque o Visual G ele não exporta no .py alguma coisa aí que o senhor disse. Sim, não há problema nenhum, aceito sim. Você roda no dia, me apresenta e eu baixo, acho que eu abro ele de alguma forma, eu dou um jeito de abrir. Não se preocupe, para poder dar uma lida também depois, corrigi-lo e tal. Não se preocupe. Sint é de integer, que é de inteiro, na verdade, tá? É sint, é de inteiro. Tá bom? Vamos em frente, vou seguindo, tá? E, professor, as aspas, quando vai ser para colocar como se fosse caractere, elas têm que ser duplas ou pode ser simples também? Pode ser simples, Gustavo, tanto faz. Tanto simples quanto duplo, eu vou até testar aqui a simples, mas é a mesma coisa. Para o Python aqui não faz diferença, não. Beleza. Bom, tanto faz. Aspas simples ou aspas duplas. Vou seguindo aqui. Vamos lá. A gente fez isso. Aí um pouco sobre os tipos de dados. Eu não vou ainda aprofundar muita coisa, mas a ideia aqui é dar um panorama dos tipos de dados que a gente vai poder usar. Na primeira avaliação, a gente vai utilizar apenas os dados simples, mas existem dados simples e dados estruturados. Qual a diferença entre eles? A diferença é que os dados simples, né, ou as variáveis que armazenam dados simples, elas têm um conteúdo indivisível, um conteúdo único. Como, por exemplo, o que a gente fez até agora. X igual a 2, objeto 1 igual a 15, o Y igual a SA. Então, isso são... quer dizer, Y igual a SA, não. Isso aí não é... Desculpa, não é simples. Mas X igual a 2, G igual a 15, né, todos que guardam um valor numérico apenas, esses tipos de variáveis a gente pode chamá-las de variáveis do tipo simples mesmo. E existe outro tipo, que é o tipo de dados e variáveis que guardam esses dados, que são os dados estruturados. O que é que são os dados estruturados? São variáveis que guardam coleção de elementos, ou vários valores. A rigor, quando eu estava falando agora há pouco, y igual a SA, e z igual a SA, e disse que isso não é um dado simples, é porque, aí eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, a maneira correta, se eu faço isso aqui, ó, objeto 1 igual a, sei lá, meu nome, José Félix. Pronto. Esse tipo de objeto aqui é um tipo de objeto str, né, que é string ou cadeia de caracteres,
E a gente pode considerá-lo um dado estruturado, por quê? Porque cada caractere a gente pode dizer que é um valor independente do outro. Quer dizer, J é um valor, O é um valor, S é outro valor. Então, a variável objeto 1 é um dado tipo estruturado porque ele coleciona ou guarda uma coleção de caracteres ou uma coleção de valores, tá certo? Como ele, a gente tem as listas, a gente tem as tuplas, que a gente vai ver mais adiante. Mas a diferença é basicamente essa, é que os dados do tipo simples, eles guardam um valor apenas, normalmente os dados numéricos, que é os que aparecem aqui embaixo, inteiros, int, né? Números reais, float. Aí eu lembro que o separador decimal é o ponto, não vírgula. E os números complexos, onde a gente tem, que são do tipo complex, onde a gente tem a parte imaginária simbolizada pela letra J. Então, esses três tipos de dados são dados simples, que representam um valor apenas guardado na variável. Tá? Os tipos estruturados, como eu disse há pouco, eles vão colecionar valores, e a gente tem três tipos mais importantes, que são os que a gente vai trabalhar, mais alguns outros que eu vou mostrar, que a gente não vai trabalhar ao longo do período, mas vale a pena vocês, pelo menos, saberem que eles existem. Primeiro são as cadeias de texto, que a gente já mostrou aqui alguns exemplos, são tipo str, onde a gente vai guardar a sequência de caracteres, pode ser letra, pode ser números, pode ser caractere especial também. O caractere especial, entenda parênteses, colchetes, chaves, underline, espaço, né, também é um caractere especial. Então, tudo isso pode ser guardado em cadeia de texto. Tem um aspecto aí que esse tipo de dado é imutável, eu não vou falar dele agora, tá? Vou deixar para jogar essa informação quando a gente for mexer com dados estruturados, mas vale a pena pelo menos vocês lembrarem que esse tipo de dado str, cadeia de texto, é um dado imutável. Depois eu vou dizer o que isso representa. Tem as listas. Listas são dos meus tipos de dados preferidos aqui em Python, porque você consegue colecionar elementos, e esses elementos... Aí existe uma simbologia, quando a gente for utilizar isso, vocês vão saber, vocês vão ver direitinho, mas a gente coloca os elementos entre colchetes, separados por vírgula, e o legal é que, na lista, os itens não precisam ser do mesmo tipo. Você pode guardar número, pode guardar letra, tá? Pode guardar caractere especial, tudo dentro da mesma lista. Então, é um tipo de dado bastante potente, e eu gosto muito de utilizá-lo pessoalmente. E aí a informação que ele é mutável, também não vou dizer agora não, para não ser... Enfim, quando a gente for trabalhar dados estruturados, a gente detalha isso. Tupla é algo muito semelhante à lista, a diferença é que ela é imutável, tá? Isso aqui eu não vou também dizer agora, mas a lógica de você guardar vários valores, separar por vírgula entre colchetes, ela se aplica à tupla também. Aliás, a tupla é entre parênteses, não entre colchetes é a lista. Chama atenção também que a cadeia de texto, ela não precisa de colchetes nem de parênteses, como a gente já viu há pouco, basta ter aspas, tá? Simples ou duplas, começo ou final. Aí tem mais dois tipos de dados, que é o conjunto, né? E por conjunto entenda também uma coleção de elementos. O que caracteriza o conjunto é que ele aparece entre chaves, tá? Entre os símbolos chaves, né? E separados por vírgulas. E com eles a gente pode realizar operações semelhantes aos conjuntos matemáticos. União, interseção, diferença, tá? A gente vai poder operar isso com os conjuntos. Dicionário é algo semelhante também às listas, às tuplas. A diferença é que o dicionário, isso como eu disse, a gente vai ver oportunamente, é só para dar um panorama a vocês, é que no dicionário, diferente das listas, tuplas, conjuntos e cadeias de caracteres, onde a gente chama cada informação por um número, ou melhor, tentando dizer de outra forma, cada valor guardado em uma posição, essas posições recebem um número chamado de índice, né, ou índice de posição. No dicionário, a gente vai chamar os números ou os valores nas posições por uma chave específica que a gente vai ter criado também. A gente vai indexar ou colecionar os valores no dicionário e acessá-los não por um valor numérico, mas por uma chave que a gente cria para associar a chave ao valor de uma determinada posição. Tá? E também, oportunamente, a gente trata disso. Eu digo de antemão que os mais importantes que a gente vai utilizar são esses três aqui, mas esse é objeto só da segunda avaliação. Então, agora da primeira. Bom, aí a questão tem uma diferença importante entre objetos mutáveis e imutáveis. Eu vou preferir não entrar nisso agora, tá? A gente vai tratar disso mais na frente. A gente viu que a gente utilizou aqui o comando type,
e com o nome do objeto ou o nome da variável para ver o tipo, né, daquele objeto, daquela variável. E a gente vai trazer agora um outro comandozinho associado a uma identificação, que é o comando id. E ele serve para a gente verificar a identidade daquele objeto ou daquela variável. Aí vejam uma coisa bem sutil, mas que é bem importante, é que identidade e identificador não é a mesma coisa. Aí eu vou mostrar aqui, só para você ilustrar isso. Qual a diferença de identidade ou entre identidade e identificador? Se eu criar aqui, por exemplo, vou limpar aqui a saída. Se eu criar uma variável aqui, sei lá, por exemplo, chamada de valor. Vou dizer que valor vale 200, certo? Aí eu vou fazer... o type a gente já fez, não vou fazer. Vou fazer id, em parênteses, valor. Eu vou rodar. Aí, veja só, apareceu um número, né? Bem grande aqui. Vamos lá. Nessa minha construção aqui, esse algoritmo simples, né, e aleatório, de 2 linhas, eu simplesmente atribuí um valor 200 do tipo inteiro a uma variável chamada de valor e utilizei o comando id para ver qual era a identidade dessa variável chamada de valor. A identidade da variável é esse número aqui, ó. É como se fosse uma identidade nossa, é um número específico, né, que só quem tem é aquela variável, associado ao que ela é, né? Como a gente, cada um de nós tem uma identidade diferente, né? O Python faz a mesma coisa com as variáveis, ele dá uma identidade, um número específico que ele cria, né, para cada variável que nós estejamos utilizando. Isso é a identidade. E identificador, o que é identificador? Identificador é o nome da variável que a gente criou. Então, a variável que a gente está tratando aqui se chama valor. Então, o identificador é valor e a identidade dessa variável é esse número aqui, tá? Gustavo, tem um pessoal aqui tentando as coisas dando erro, né? Espera que eu vou tentar ajudar vocês. Gustavo, fala aí, Gustavo. Professor, ali, pode voltar lá Volto sim. Se eu colocar, por exemplo, 200 vezes 10 ao quadrado, vai dar esse mesmo valor? Não. Esse aqui que você fala? Sim. Sim. Dá o mesmo valor. A diferença é... 2 vezes 10 ao quadrado, no caso. Vezes 10... Ao quadrado aqui... Ao quadrado são dois asteriscos, tá? Eu vou falar disso já também. As operações matemáticas. Se colocar o chapéuzinho, não vai, não? Não. Aqui, eu acho que não. Eu posso até tentar, mas o padrão é esse aqui. São 2 asteriscos, tá? Pode ser que o chapéuzinho, eu nunca tentei aqui não, mas pode ser que funcione. Mas o natural, o inerente à linguagem que eu recomendo, né, que é o correto, vamos dizer assim, são os 2 asteriscos, tá? Se você... Agora tem um detalhe aí, Gustavo, que é o seguinte. Provavelmente, se eu rodar aqui, ele pode ser que ele mude essa identidade pelo seguinte. E como eu vou rodar de novo... talvez não, mas eu estou me prevenindo aqui. Pode ser que como eu vou... Não era nem esse valor. Mudou, mas eu queria ver se fosse 2 vezes 10 ao quadrado, entendeu? Porque iria dar 200 de qualquer forma. Aí eu queria ver se mudava. Entendi. Não muda sim. Mas muda não é pelo fato do valor aqui, que vem depois da vírgula, mudar. Muda pelo seguinte, quando você dá o playzinho aqui, que você roda, é meio que ele recria a variável, sabe? Ele cria de novo. Pelo fato de eu estar começando do zero. Eu estou sempre começando do zero aqui, né? A gente pode... Porque o que é que... Isso eu não fiz ainda, mas eu vou fazer para vocês, na sequência, assim. À medida que a gente for tornando os programinhas maiores, a gente pode criar mais células como essa, sabe? E aí cada célula criar várias operações matemáticas em cada uma delas, independentemente. Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo interligado. Então, se eu criei valor aqui em cima e deixei ele lá, e não mexer mais com ele, por exemplo, ele vai permanecer com aquele valor, aquele resultado, né? Resultado da operação matemática armazenado. Mas, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou sempre rodando do zero. Então, é como se ele estivesse recriando a variável valor. Aí ele dá uma nova identidade a ela. Entende? A essa variável. E se você apertar o play de novo sem modificar nada, ele vai mudar a identidade? Não. Não, ele muda sim. Deixa eu rodar aqui, ó. Deixa eu ver se ele mudou ou não mudou. Mudou, não foi? Tá mudando, tá vendo? É como se ele estivesse começando, criando, apesar de ter o mesmo nome, valor, mas é como se ele estivesse criando de novo, sabe? Essa variável.
Cada vez que eu rodo, aí ele muda a identidade. Sacou? Então, mas o importante aí, eu espero que tenha ficado claro para vocês, é a diferença entre identidade e identificador. Identidade é um número dado à variável que você criou. E o identificador é o nome que você deu àquela variável. Então, nesse exemplo aqui, valor é o identificador e esse número todinho aqui é a identidade. Tá? Vamos voltar aqui. Eu vi que tem um monte de gente falando aqui. Não sei se vocês estão se resolvendo aí, se está dando certo. Eu vi que vocês estão conversando entre si. Tá tudo tranquilo, né? Estão precisando de mim aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Tem alguém que está dando erro? Alguém sugeriu aqui alguma mudança? Deixa eu ver. Aí funcionou. O problema era com quem? Era com o Pedro. Deu certo, Pedro, aí? Teu problema? Ou não? Ainda é um problema. Deu não? Então deixa eu ver aqui. O que é que você rodou? Você rodou... esse aqui é objeto 1 igual a 15. Apareceu esse erro aqui. STR is not counted. Nem roda. Tá. Pronto. Aqui o que você fez aqui, eu não estou enxergando nenhum erro. Aparentemente não tem nada de errado. O que pode ter acontecido aqui? Eu não sei se você fez alguma operação matemática depois, ou se foi só isso. Se foi só isso mesmo, e eu acho que foi, né, pelo que está mostrado, eu vou copiar aqui, só para você ver que o seu está... Clica em reiniciar minha execução, quer reiniciar? Sim. Aí você roda. Aí eu acredito que dê certo. Se não der certo ainda, você roda abre uma outra janelinha dessa, notebook, e roda lá. Aí é um erro um bugzinho que deu, entendeu? Tem muito a ver com o que você fez, não. O que você fez está certo. Tá bom? Vou seguindo aqui. Tenta isso que eu mostrei e a gente vai em frente. Professor, questão de dúvida, o chapeuzinho não dá, não. Ele dá uns valores tudo diferente. Dá errado, né? Pronto, ótimo. Pronto, deu certo, né, Pedro? Show, é isso, tá vendo? Às vezes o seu tá tudo certinho. É só essa coisinha de fica algum resíduo anterior, alguma coisa aí, e ele não fica dando algum tipo de erro. Vamos seguindo. Pronto, aí um exemplozinho aqui, para a gente construir um algoritmo para calcular a área de um retângulo cuja base vale 3 e a altura vale 5. Bem simples, vocês podem tentar aí no de vocês e mostrar o resultado na tela. Aí, qual é o... Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui. Ah, tá. Não, deu certo. Valeu. Ótimo. Valeu, Yuri. Ótimo. Então, vamos lá, né? Só para a gente exercitar um pouco a questão da lógica, caso alguém já tenha dúvida, que é natural que se tiver, tá? Que muita gente está vendo pela primeira vez isso hoje. Então, é natural se você tiver dúvida ou tiver meio... sem saber para onde a coisa está indo. Que é o seguinte, vamos lá. O exemplo aqui que eu peço para vocês resolverem, eu vou resolver também, mas eu gostaria que vocês tentassem construir um algoritmo para calcular a área de um retângulo, cuja base vale 3 e a altura vale 5, e mostra o resultado na tela. Então, a gente vai ter aqui um probleminha bem simples, né? Onde a gente precisa calcular a área de um retângulo, conheço a base, conheço a altura. Tá, aí você deve pensar, ok, eu quero calcular a área de um retângulo. Como é que eu vou, a partir da base da altura, chegar no resultado, que é a área do retângulo? Aí você vai remeter ou vai se lembrar aí da matemática, né? Que a área de um retângulo é simplesmente a base vezes a altura. Então, você precisa, no seu algoritmo, e aí o que eu vou mostrar para vocês, a gente vai criar, como primeiro passo, uma variável para guardar o valor da base, uma outra variável para guardar o valor da altura,
vai criar uma terceira variável chamada de área e vai dizer que área é igual a base vezes a altura e mostrar o resultado na tela, por último, tá? Então, assim, é bem simples, mas o que é que eu quero dizer com esse exemplo aqui? É que, eventualmente, né, e, na verdade, eventualmente, hoje está sendo eventual, mas isso vai ser bem comum, é que na resolução de um problema você vai ter que recorrer a um princípio da matemática, a uma equação, sabe? Alguma informação que não está no problema, mas que você, né, tem condições de buscá-la ou você já tem essa informação. Nesse caso aqui, a gente quer calcular a área de um retângulo, é a informação que a gente tem, que a gente conhece como calcular, e aí conhecemos o valor da base, o valor da altura, a gente sabe como resolver, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui só para mostrar para vocês. É bem simples, não acredito, acho que vocês não vão ter dificuldade. Eu estou usando aqui sempre a mesma célula, mas depois eu vou mostrar outras coisas aqui, mas enfim, vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada de base, vale 3. Vou pegar uma altura chamada de 5. E vou dizer que área é igual a base vezes altura. Aí, um comando que eu mostrei até agora, dos diferentes, é o print, né? Aí eu faço print e área. Eu quero que ele me mostre o resultado que está armazenado na variável área, que é exatamente o que eu quero calcular. Aí eu rodo aqui, aí ele printou 15, tá? Base 3, altura, ele fez o produto entre o que está guardado na variável base e o que está guardado na variável altura, guardou isso na variável área e a gente está vendo aqui o resultado. Fala, Gustavo. Pois é, professor, esse chegou justamente na parte aí que eu sei fazer no outro lá, mas eu não sei fazer nesse daqui. Como é que eu faço para o programa me perguntar a base, por exemplo? Pronto, vamos chegar aí, viu? A palavrinha reservada Gustavo, né? Gustavo, né? Falou? Isso. Gustavo, a palavrinha reservada, isso, é input. Eu vou mostrar isso já. É input. Porque até agora eu estou me atendo ao print, né? Porque é só um comando, mas eu vou explicar. Eu estou mostrando só comando de saída, mas eu vou mostrar comando de entrada, que aqui é input, tá? E tem uns detalhes, tá, Gustavo? Não é igual aquele linguagem que você utilizou. Tem umas sutilezazinhas. Eu vou mostrar já. João, certinho, João. Você dá o nome que você quiser, o nome da variável, você chamou de base reta, altura reta, área do reto, certinho. Pode ser assim, sem nenhum problema. Aí, o legal, como você fez aí, uma palavra só, certinho. A base reta, né, sem separador. Eu vou dizer aqui na sequência quais são as regras para esse nome, que eu não disse ainda, que eu estou conversando muito e não disse essa informação. Eu vou passar aqui, vai ser logo na sequência. Tá, então, um exemplo simples foi esse que a gente fez, só para ilustrar a coisa, né, da atribuição e da operação e do comando de saída, que no nosso caso é o print. O comando de saída é quando a gente quer ver algo na tela, né, o resultado que a gente quer enxergar aqui na saída, tá? Vamos voltar aqui. Se eu chego nessa parte de variável, acho que é logo na sequência. Pronto, aí aqui é o que exatamente o que o João perguntou sobre nomes. Que tipo de nomes eu posso dar aos objetos? Bom, quaisquer um, respeitando essas regras que eu vou mostrar aqui agora. Então, os identificadores, né, são esses nomes que a gente dá aos objetos. As regras básicas para a gente formar identificadores são... Então, as regras básicas para esses nomes de variáveis são... Você pode utilizar número, pode utilizar letra e pode utilizar sublinhado. Tá? Apenas número, letra e sublinhado, que é o underline. Então, portanto, você não pode utilizar espaço. Espaço não pode aparecer no nome de variável, nem qualquer outra coisa. Só número, letra e sublinhado. Importante. O primeiro caractere do seu nome de variável não pode ser número. Então, você não pode começar com 2 base, por exemplo, no nome. Pode ser base 2, entende? Mas começar com número não pode. Você pode começar só com letra ou com sublinhado. Você não pode utilizar espaços em branco, nem caractere especial. Então, não pode ter espaço, não pode ter parênteses, não pode ter asterisco, não pode ter colchetes, não pode ter hífen, sabe? Não pode ter barra, exclamação, nada disso. É só letra, número e underline, começando com letra ou underline, sublinhado, né? Aí, no caso, pode colocar o sublinhado 2 base, por exemplo. Isso, pode. Aí pode. Sublinhado 2 base, pode sim, sem nenhum problema. E você não pode utilizar também palavras pertencentes à linguagem utilizada. Então, você não pode criar uma variável chamada de print, ou uma variável chamada input, né, que a gente vai ver já. Então, isso a gente não pode criar. São palavras que você queira, respeitando essas 4 linhas aqui como regras, tá?
Pronto, então aqui alguns exemplos de identificadores válidos, A maiúsculo, A minúsculo, nota. É uma coisa importante também, que ele diferencia nota minúscula e nota maiúscula, são variáveis diferentes, ele é chamada case sensitive, né? É sensível a caixa alta ou caixa baixa. X5 pode, A32, nota underline 1, matrícula. Não pode 5B, porque começa com número, E12 por causa do espaço, X traço Y por causa do traço, do hífen, prova espaço 2N não pode por causa do espaço, nota parênteses 2 não pode por causa do parênteses, print nem type não pode porque são palavras da linguagem de programação. Então, esses aqui são inválidos, esses aqui são válidos, tá? Bom, aí na hora de você... Isso a gente já tem feito bastante, mas só para deixar bem claro que é na hora que a gente realiza uma operação de atribuição, que é atribuir a uma variável um valor. Então, o que representa aí essa atribuição é o sinal de igualdade. E o que você tem que ter em mente é sempre essa sequência. Destino, origem. Origem é o valor, o objeto, a expressão. E o destino é o nome da variável que você criou, que é para onde vai esse valor, esse objeto, essa expressão matemática, etc. Tá? Sempre o que está na direita vai para o que está na esquerda. X igual a 5, A igual a 13, nome igual a Pedro, sabe? Sempre é destino, que é o nome da variável, origem, que é o valor que você está levando para aquele destino. Ok? Aí, em relação a operadores aritméticos, né, os que a gente vai poder utilizar são os operadores básicos, todos eles aqui. Você não precisa fazer nada, basta utilizá-lo direto. Então, adição é o mais. Aí aqui tem um exemplozinho, né, considerando A14B5. Então, a adição é mais. Então, se você faz A mais B, você está fazendo 14 mais 5, o resultado é 19, que vai estar guardado em C. Subtração é menos, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, divisão inteira é 2 barras, resto é a porcentagem, unário é o menos e potenciação é os 2 asteriscos. Algumas aqui, adição, subtração, multiplicação e divisão é o que a gente já conhece da matemática, né? O comum, a divisão barra, isso aqui que a gente viu, asterisco, menos e mais. Divisão inteira, o que é divisão inteira? Quando você faz C igual a 2 barras B, ele vai guardar na variável C a parte inteira do resultado. Então, quando você faz 14 dividido por 5, o resultado disso é 2, né? A parte inteira. Teria uma parte decimal, né? Mas a parte inteira é 2. Então, ele vai guardar, quando você vai utilizar 2 barras, apenas a parte inteira. E aí o C, o resultado, que seria o resultado dessa divisão, seria 2, tá? Já o porcentagem, ele vai guardar o resto da divisão. Quando você faz a porcentagem B, entenda isso como A dividido por B e guarde em C o resto dessa divisão. Por exemplo, 14 dividido por 5 vai dar 2, resto 4. Ele vai guardar em C o valor 4. Tá? Esse menos aqui, isso a gente vai utilizar bastante, viu? Mas é a primeira vez que ele está aparecendo aqui, mas a gente vai utilizar muito. O hífenzinho, que é o menos, chamado aqui de unário, é simplesmente a troca de sinal. Se C vale 14 de alguma operação anterior aqui, se você faz... desculpe, A, na verdade. Se A vale 14, você faz C igual a menos A, o C vai guardar menos 14, né? Ele trocou o sinal. E a potenciação são os 2 asteriscos. 14 elevado à quinta, dá esse número aqui, 537.824. E a potência são esses 2 asteriscos. Professor, Okay? no caso, para calcular se eu quiser calcular uma porcentagem, eu não vou poder usar o símbolo de porcento, então. Eu vou ter que colocar sobre 100, no caso. Isso, exatamente. Quem está falando é? Gustavo. Gustavo, isso aí, Gustavo. Sobre 100, ou utilizar em forma de decimal, né, vezes 0,01, né, que é o 1%, 1 dividido por 100. Ou sobre 100, é exatamente a mesma coisa. É isso aí. Isso aí. Então, aí tem um operador também, que são os operadores incrementais. O que é um operador incremental? É você incrementar um valor da variável em relação ao valor que ela tinha anteriormente. Por exemplo, se você faz... Eu vou digitar isso para mostrar. Se você faz, por exemplo, B igual a 10. Aí você faz B igual a B mais 1. Você está dizendo que B... Eu vou fazer aqui, print B. Vou fazer aqui embaixo.
quiser mostrar os dois prints, senão eu separo em duas células. Mas acho que ele mostra. Print B. Bom, então, o que eu fiz aqui? Então, eu vou explicar. B igual a 10, né? Atribuir o valor 10 à variável B. Aí aí eu pedi para ver esse valor, que era 10, né? Que eu acabei de atribuir. Aí na sequência eu digo o seguinte: B igual a B mais 1. O que é que isso representa? Lembra a história do destino-origem? O destino é B, né? A origem é B mais 1. Só que o que é esse segundo B? É o valor que B tinha naquele instante. Naquele instante ali, B era 10. Então, o novo valor de B, leia assim, novo valor de B é igual ao anterior mais 1. Então, o novo valor de B é 10, que é o valor atual, mais 1, 11. Entende? Então, ele incrementa em um valor. É a mesma coisa se eu fizer, eu vou fazer outra coisa aqui. B igual a B vezes 2. Vou fazer um print B de novo. Vou botar para rodar e a gente vai enxergar aqui. Ó, B igual a 10 é o primeiro, né? Beleza. Aí eu faço B igual a B mais 1. Então, o novo valor de B é o valor anterior, que era 10 mais 1, 11. Aí eu dou o segundo print, é 11. Depois eu faço B igual a B vezes 2. O novo valor de B é igual ao valor anterior, que era 11 vezes 2, 22. Aí printei aqui 22, entendeu? E são chamados operadores incrementais. Existe um atalhozinho, se você não quiser. O que a gente vai utilizar mais, eu acho que é esse daqui, ó, esse incremento. O anterior mais alguma coisa. Vou apagar esse último aqui, só para dizer para vocês que... Eu vou até deixar, para mostrar as duas coisas. Existe uma maneira de representar resumida disso daqui, que é completamente sinônimo. Ao invés de fazer B igual a B mais 1, eu faço B mais igual a 1. É a mesma coisa de B igual a B mais 1. Ao invés de fazer B igual a B vezes 2, eu posso fazer B vezes igual a 2. É a mesma coisa, entende? Dá o mesmo resultado. Tá? É isso que está mostrado naquele slide, que eu acho que fazendo assim talvez fique mais claro. Aqui, A igual a mais 1 ou A mais igual a 1. Entende? Exatamente isso que está... Oi, fala, Gustavo. Não, sou Daniel. Você pode explicar de novo isso aí, por favor, que minha energia caiu e eu não consegui assistir, na verdade. Posso, sem problema. Posso sim. Vou voltar aqui, tá? Vou usar até outra variável aqui. Vou usar C agora. Essa para ilustrar, Daniel, uma variável chamada de variável ou uma operação incremental. O que é a operação incremental? Quando você quer incrementar em uma variável já existente um valor. Tá? Então, eu vou criar uma variável aqui, vou dar ela o valor 3. Criei, simplesmente atribuir. Vou fazer um print aqui para mostrar o valor dessa variável, que eu já sei que é 3, né? Só estou ela aqui. Então, printei C é 3. Beleza. Aí eu vou incrementar o valor dessa variável. Eu vou dizer que o novo valor dela, não vou mudar o nome dela, tá? C vai ser igual ao valor anterior, que era C, mas eu vou incrementar em 2 unidades agora, em 2. Eu vou printar C. O que é que eu espero que apareça aqui? O valor de C é igual ao anterior, que era 3, mais 2. Então eu espero que esse novo valor de C agora seja 5. O anterior, mais 2. Então, eu vou printar aqui, eu espero ver 5 nesse segundo valor, é 5. Entende? Se eu quiser incrementar ou alterar o valor da variável com a subtração, vou usar a subtração agora. Se eu fizer C igual a C menos 1, estou dizendo, e vou printar para enxergar também o resultado, vou dizer que o valor C agora é igual ao valor anterior que ela tinha, que era 5, menos 1. Eu espero ver agora aqui para o novo valor de C agora, o que eu espero enxergar é 4. Né? Peguei o valor anterior que era 5, menos 1, 4. Ok. Aí até aqui tudo bem, Daniel? Tudo certo. Pronto. Aí o que eu tinha dito de novo é que a gente pode resumir essas operações aqui. Ao invés de colocar C igual a C mais 2 ou C igual a C menos 1, você pode memorizar essa forma e utilizar ela sempre, nenhum problema. Mas eu estou só mostrando que essa mesma operação ela pode ser escrita dessa forma. C igual a C mais 2 é equivalente a C mais igual a 2. C igual a C menos 1 é equivalente a C menos igual a 1. Okay? Só para mostrar para você essa equivalência. Mas se você gostou mais da primeira forma, pode utilizar. Se você utilizar mais dessa forma, pode utilizar também.
Se eu rodar, vai dar exatamente os mesmos resultados, porque são as mesmas operações. Entendeu, Daniel? Ficou claro? Entendi. Valeu. Pronto, beleza, nada? Pronto, é isso que está mostrado nesse slide aqui. Então, atribuindo A igual a 10, aí ele mostrou o valor, que era para ser 10 aqui, ficou 0, mas era para ser 10. Aí fez o mais igual, ó, novo valor de A, o valor anterior, que era 10, mais 11. Aí A menos igual, que corresponde a o valor A é igual ao valor anterior menos 5, então 11 menos 5, 6. Novo valor de A é igual ao anterior vezes 2, então 6 vezes 2, 12. Novo valor de A é igual ao anterior, dividido, vale para dividir também, por 4. Então, 12 por 4 dá 3. Aí ele mudou aqui de novo, fez A igual a 10, atribuiu direto, voltou para A ser 10 de novo. P igual a 4 e incrementou, dizendo que o novo valor de A é igual ao valor anterior mais P, que é 4. Então, novo valor de A é igual ao anterior aqui, que era o 10, mais P, que é 4, 14. Tá? Exatamente a mesma coisa. Certo, gente? Ficou claro isso daí? Espero que sim. Se não, podem sinalizar, tá? Bom, aí a gente vai falar rapidamente também sobre as bibliotecas. As bibliotecas são um conjunto de funções matemáticas prontas que a gente pode utilizar. Quando a gente abre o ambiente Python, seja onde você estiver utilizando, ele vem com a biblioteca padrão, ou chamada de built-in, que é a biblioteca integrada, né, que já está contida na instalação ou no acesso, se for online, do ambiente que você estiver utilizando do Python. E a gente muito comumente vai utilizar outras duas bibliotecas para operações matemáticas, que são a MEF e a CMEF. Quando a gente estiver utilizando essas duas aqui, a gente vai precisar trazê-la ou acioná-la, né, para aquele algoritmo ali que a gente está concebendo, para aquele programa que a gente está concebendo, certo? As funções, tudo que a gente fez até agora, as operações matemáticas, os prints, os types, tudo isso está contido na biblioteca padrão. Nada do que a gente fez até agora está fora dela. Por isso que a gente não precisou em nenhum momento acionar nenhuma outra biblioteca. E tudo que está na biblioteca padrão, como eu acabei de falar, dizendo de outra forma, a gente não precisa fazer nada além de utilizá-lo diretamente. Tá? Então, as operações matemáticas básicas, subtração, soma ou adição, multiplicação, divisão, potenciação, tudo isso está na biblioteca padrão. E as funções que a gente utilizou até agora, print, type, id, acho que foram só, né? Essa que a gente utilizou até aqui, tudo isso também está na biblioteca padrão. Se você quiser saber tudo que está realmente na biblioteca padrão, você pode ir nesse link, clicar em Library Reference. Lá vai ter todas as funções, todas da biblioteca padrão. Se você quiser saber todas as funções da biblioteca MEF e CMEF, você pode ir nesse mesmo link e buscar lá o nomezinho Numerical and Mathematical Modules. Então, lá vai ter todas as funções matemáticas da MEF e da CMEF. Mas eu vou trazer aqui para a gente algumas principais, assim, que a gente vai utilizar. Vou começar fazendo um exemplozinho aqui para mostrar quando eu quiser utilizar a raiz quadrada, por exemplo, que é uma função que não está na biblioteca padrão. Então, se eu fizer assim, ó, pode ser até que esteja aqui, de 2020 para cá, esteja atualizado, mas eu acho que não. Deixa eu fazer aqui, deixa eu usar a letra, vou usar V igual a 81, vou fazer resultado, res de resultado igual, aí tem uma palavrinha reservada para raiz quadrada, que é a palavrinha sqrt. Toda vez que você for colocar uma raiz quadrada, você faz sqrt, vem de square root, raiz quadrada de V. Aí eu vou fazer print res. Eu espero que ele dê um erro, né, porque essa função sqrt não é uma função da biblioteca padrão. Ele deu, tá vendo? Aí ele diz aqui, ó. É legal do Python que ele mostra claramente qual é o erro, mostra qual é a linha, tá aqui, ó. Essa setinha indica a linha onde está o erro, que é nessa segunda linha, e ele diz que é um erro de nome, que o nome sqrt não está definido. Ele não sabe o que é sqrt, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Acho que não, né? Pronto. Sim, eu disponibilizarei sim, no Siga, tá? Depois eu vou enviar sim para vocês. Então, sqrt é o nome que ele não conhece. Mas aí como é que eu vou fazer para utilizar, então, e calcular a raiz quadrada? Eu vou importar
Da biblioteca Math, que é a biblioteca para matemática, a função SQRT. Então, como é que eu importo? From, que é de onde vem, que é de Math, import a função SQRT. Então, esse é o procedimento padrão para importação de funções. Você usa a palavrinha from, diz o nome da biblioteca de onde ela vem, import, diz o nome da função que você quer importar. Aí, se eu rodar de novo, ele vai rodar e vai me dar a raiz quadrada de V, que é 81, que é 9. Certo? É isso que aparece lá no slide, que é para a gente testar no interpretador Py. Então, from F, importa SQRT, foi um exemplo parecido com o que eu fiz, só que fez 9 e 3. Pronto. Certo? Mas as palavrinhas aqui, ó, from, 3 pontinhos, nome da biblioteca, import, 3 pontinhos, o nome da função. Beleza? Aí aqui tem uma série de funções, uma tabelinha que está no livro, né? Eu, no final vou lembrar qual é o livro, que é o Python 3, né? Vou lembrar logo, uma abordagem didática que está lá na minha biblioteca do SIGA, as funções e onde elas estão. Então, ABS para valor absoluto, int para converter para inteiro, float para converter para real. Está tudo aqui, biblioteca padrão, não vou explicar todas, não. Aí mais algumas aqui a partir da MEF, já estão na MEF. E SQRT, está na MEF, na CMF. A diferença da CMF é que ela tem operações para números complexos, tá? Por isso esse Czinho aqui vem em complex. Então, exponencial, está na MEF, na CMF, seno, cosseno, tangente, MEF, CMF. Converter coordenadas polares para retangular está na CMF. De x transformando coordenadas polares está na CMF. E essas são funções importantes. Oi? No caso do SQRT e do AXP dá para fazer de outro jeito, né? Só assim, o dupla aspas, sim, ou dupla asterisco e botar um e-mail. Muito bem, muito bem. Poderia sim. Quem falou que eu não vi? Só para saber. Gabriel, poderia sim, Gabriel. Se a gente utilizar o inverso da raiz quadrada, né? Quer dizer, a gente pode transformar essa raiz numa potência, né? Raiz quadrada de 2 pode ser 2 elevado a meio. E aí você eleva o 2 a meio com os 2 asteriscos. Muito bem, pode ser sim, pode ser sim. Bom, para a gente ir encaminhando aqui para a reta final de hoje, a gente tem a saída de dados, que é um comando que a gente já utilizou bastante, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou ler isso, mas eu vou mostrar para vocês algumas saídas diferentes, porque até agora a gente fez uma saída simples, simplesmente mostrando o valor direto, sem nenhuma frase, sem nada aqui para melhorar essa saída. Uma saída uma coisa que a gente pode fazer para dizer, por exemplo, o resultado da raiz quadrada, dizer assim, o resultado por exemplo... Acho que o João Pedro fez isso daqui, professor, no exemplo dele aqui. Foi? Ele botou aspas no resultado. Pronto, é isso aí, Gustavo, exatamente isso, João, que você fez. Pronto, é isso que eu vou falar agora, não tinha visto? Pronto, você pode fazer. Vocês estavam conversando sobre isso, né? Nem tinha visto. Pronto, ótimo, é isso aí. Essa é uma maneira, essa que o Gabriel falou, pronto, e João fez, isso aí, é isso que eu vou falar agora. É uma maneira, né? Se você faz aqui, ó, entre aspas, pode ser simples ou dupla, o resultado aí eu fecho aspas, vírgula, ele vai me mostrar, usando a vírgula, usando mais também. Mas não mais diferença. Beleza, galera. Eu vou mostrar uma diferente. Essa com mais eu não sei, não conheço. Eu vou usar uma que para a gente posicionar na frase os valores que a gente quer mostrar. Porque desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, o resultado é tanto, ele vai me mostrar o valor que está na variável res no final da frase. Então o que é frase aparece entre aspas, vírgula, o que não é frase, que é o valor que eu quero mostrar, ou a variável cujo valor eu quero mostrar. Professor, aí no caso, se eu quiser colocar lá, que o resultado é 9,8 metros por segundo, aí eu posso colocar depois outra frase lá, né? Pois é, podemos testar. Eu vou ensinar outra maneira, mas deixa eu ver se isso aqui dá certo que você falou. Assim, né? Isso. Vamos ver se dá. Tá, boa. Pronto, é outra opção. Você frase, valor do objeto, frase. Dá certo. Essa aqui é boa ideia. Eu não tinha testado isso ainda, mas funcionou. Ótimo. Uma terceira maneira, Gustavo e demais, se você quiser fazer isso que a gente fez aqui, ó, se eu quisesse mostrar assim, o resultado
da raiz de tanto é tanto. Então, por essa lógica, daria para a gente fazer desse jeito. Deixa eu ver. O resultado da raiz quadrada de... Aí, raiz quadrada do que está em V, né? Tanto, aí eu faço vírgula, res. Vamos ver se isso vai funcionar. O resultado da raiz quadrada de 81, ele mostrou o valor que está em V, é 9. Beleza, funcionou. Então, é outra maneira, que é de a gente posicionar valores na frase, né? No meio da frase. O que eu posicionei aqui foi 81. Se eu vou adiante com o que o Gustavo disse, o tanto metros por segundo, por exemplo, né? Aleatoriamente falando. Tá certo, pronto, funciona. Eu ia ensinar uma segunda maneira, não, vou ensinar uma segunda maneira de a gente fazer isso, que é essa maneira aqui, ó. Vou dar um outro print aqui. Veja só, viu? Isso aqui é importante e a gente vai utilizar bastante. Se eu quiser fazer assim, ó, o resultado, vou fazer a mesma frase. Tem um E aqui que não precisa. A raiz. O resultado da raiz quadrada de... Aí eu vou botar aqui, ó, repare, viu? Entre chaves 0 entre chaves 1. E vou utilizar, depois das aspas, uma função, que é a função format. Essas funções que aparecem depois de uma cadeia de texto, que é o caso, são funções que vão modificá-la de alguma forma, né? Quando eu faço isso daqui, ó, format, v, vírgula, res, o que é que acontece? Veja só. Quando eu faço entre chaves 0, entre chaves 1, eu estou guardando na minha frase posições, a primeira posição chamada de posição 0, segunda posição chamada de posição 1, para preencher com alguma coisa. Que coisa eu vou preencher nessa frase? A primeira coisa, que é o menor valor de posição, que é o valor 0, é a primeira coisa que aparece dentro da função format. Então, o que eu espero ver nessa saída aqui é o resultado da raiz quadrada de... O que aparece aqui é a primeira coisa que está na função format, que é o que está guardado em V. É a segunda coisa que aparece, que é o que está... A segunda coisa que aparece em format, que é o que está guardado em res. Então, eu vou até botar aqui, igual ao anterior, eu fico meio sem sentido, só para a gente ver que vai dar o mesmo resultado, entende? Deixa eu rodar. Tá certo? Eu posiciono na frase. A primeira coisa que aparece é o primeiro que está na format. A segunda coisa, que é o segundo número, né, em ordem crescente, 0, 1, é a segunda informação que está na variável formato. Se tiver mais, 3, 2, 3, aí você vai aumentando. Se tiver mais coisa que você queira mostrar, você vai guardando posições e colocando aqui em vírgula depois, né, dentro do que você já mostrou anteriormente. Professor, Fala. tem que começar exatamente do 0 ou o senhor pode colocar, por exemplo, 2, 3, 4? Eu acredito que tenha começado do 0, mas a gente pode testar. Mas eu acho que tem começado do 0, viu, Gustavo? 2, 3, tá? Vamos ver. Tem começado do 0. Tá certo. 0, 1. Não, é isso mesmo. Aí, Se fosse 1 e 0, mas aí não dá, né? Não, eu ia dizer exatamente isso, Gustavo. Se você fizer 1 e 0, é possível, só que o que é que acontece? Eu vou copiar isso aqui e vou fazer embaixo, para vocês verem as diferenças. Eu ia falar exatamente isso, que é possível, mas o que é que acontece? O que vem, se a gente tivesse aqui, ó, 1, 0, é possível porque ele vai, assim, as posições começam a ser contadas a partir de 0. A diferença é que a primeira lá a gente chamou de 1 e 0 disse que era a segunda. E aí o que é que acontece? A primeira coisa que aparece aqui, ó, dentro da função format, não vai para cá, vem para o 0, que é o menor número. A segunda informação vai para o segundo número maior, que é o 1. Então, ele vai, nesse caso aqui, a gente vai inverter a posição dos números, entendeu? Porque a gente inverteu os números 1 e 0. Não sei se está claro. Ó, tá? A gente inverteu só aqui 1 e 0. Então, o primeiro que aparece aqui vem para a primeira posição, numericamente falando, o menor valor é 0. Então, o V vem para cá e o resto vai para a posição anterior, que é anterior na frase, mas que numericamente tem um índice maior. Vocês entenderam isso? Tá claro?
Então, você pode posicionar na frase do jeito que lhe convier, manuseando ou aqui ou manuseando aqui dentro da função format. Professor, quer dizer que depois de uma frase, se a pessoa quiser ativar um comando, tem que colocar o ponto? Tem, porque aqui nesse caso, Emanuel, boa pergunta, porque nesse caso aqui, aí isso aqui que eu estou mostrando é específico para o print, quando você fizer um print, e nesse print tiver uma frase. Aí você faz esse tipo de manuseio que eu fiz nessa frase com ponto. O ponto aqui é isso que a gente vai falar também melhor depois, mas esse format tem uma função que a gente pode chamar de um método específico para cadeias de texto. A gente consegue aplicar esse método format em cadeias de texto, como é o caso aqui, e essa cadeia de texto está contida no print. Mas a resposta objetiva para o que você perguntou é sim, toda vez que a gente quiser fazer isso que a gente fez aqui, que é modificar uma frase, tem que vir um ponto e tem que vir o formato logo na sequência. Ficou claro, Emanuel? Não sei se eu me fiz claro, hein? Ficou. Além desse comando format, existe outros para modificar a frase, não? Existe. Deixa eu ver aqui, ó. A gente fizer... Não tem cabeça não, porque eu não tenho muito... Deixa eu ver aqui, ó. Você tá ponto, deixa eu ver se ele dá as opções. Ó, tem esses aqui, ó. Capitalize, case fold. Tem vários, sabe? Eu não me lembro de cabeça o que cada um faz. Capitalize, se eu não me engano, ele aumenta todo mundo para maiúsculo. Count, ele conta alguma coisa que eu não sei o que é. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ele me dá a informação. Ele me dá a estrutura, mas não me dá a informação. Acho que ele conta o número de strings. Tem várias, entende? Se você... Eu posso até testar aqui alguma, mas realmente eu não tenho o hábito de utilizar. Não tenho certeza o que vai sair de resultado. Eu coloco assim, capitalize. Que algumas, inclusive, como a format, pedem alguns argumentos, que são variáveis ou informações que têm que aparecer. Essa capitalize, eu acho que ela não precisa de nada, por exemplo, sabe? Só para te dar um exemplo mesmo. Deixa eu ver se isso aqui vai dar. Não precisa de nenhum argumento, deixa eu testar. Não, tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Aí como é, nesse caso aqui, né? Eu não estou lembrando exatamente como utilizar a função capitalize, porque eu não tenho o hábito de utilizá-la, simplesmente por isso. Aí a gente pode ir lá onde eu disse anteriormente, naquele site do Python ou no Google, sabe? Porque essa informação se acha fácil. Se você quiser, por exemplo, como alterar, que eu acho que essa capitalize faz isso, como alterar todas as letras de uma frase em Python. Aí ele vai te mostrar que provavelmente a função é capitalize e como é que você posiciona ela, se precisa aparecer alguma informação dentro de parênteses ou não, entende? Então, esse tipo de coisa realmente não é difícil de achar, mas mais uma vez, tentando responder objetivamente o que você perguntou, sim, existem mais funções que realmente eu não sei de cabeça o que todas fazem, mas tem muita coisa aí que a gente pode utilizar. Até então, eu estou me atendo, né, e frisando a forma para a gente fazer esse manuseio da saída de valores, né, como a gente está fazendo aqui. Tá certo, Emanuel? Mas sim, existem mais funções e valeria a pena, oportunamente, a gente explorá-las. Certo? Beleza. Realmente tem muita função de muita coisa e assim, eu trago para vocês aquilo que eu julgo mais importante, mas tem muito mais, assim, né? E, inclusive, esse formato de trabalho, de vocês fazerem um problema e trazerem, resolver, ele traz para você uma certa liberdade de você fazer esse tipo de coisa. Eu quero fazer um negócio diferente. Como é que eu faço? Aí você dá uma explorada, procura. Uma vez que você conhece a ideia, né, de como programar, você consegue fazer, entendeu? Então, vamos lá, vamos ver o que mais. Então, sim, aí espero que tenha ficado claro essa coisa do posicionamento na frase, né, de como fazer, tá? Eu chamei a atenção porque eu acho bem interessante essa saída aqui, posicionando na frase valores. Acho que se forem muitos valores, ou se for uma frase muito grande, eu acho bem interessante fazer isso. É mais organizado, eu acho, do que essa maneira anterior, da gente intercalar valores e frases. A não ser que alguém prefira, não tem nenhum problema não, dá o mesmo resultado, realmente. Mas eu gosto bastante dessa maneira aqui que eu mostrei. Deixa bem organizado aqui o que a gente está fazendo. Deixa eu voltar aqui para a gente realmente ir fechando. Professor, você pode só um slide para trás desse? Posso sim, deixa eu abrir aqui. Aqui. Obrigado. Nada, que é isso. Pronto. Esse aqui é exatamente o que eu mostrei, né, lá no Python.
Você mostra a frase, um exemplo aqui, entre aspas, valor de A igual 0 e valor de B igual a 1 entre chaves, a primeira coisa que aparece na forma vai para a posição 0, segunda coisa para a posição 1. Se a gente inverter 1 e 0, a primeira coisa que está na forma vai para a posição, continua indo para a posição 0, e a segunda coisa, o segundo valor da segunda variável, para a segunda posição, nesse caso, posição 1. Tá? Aí tem mais alguns exemplos de formatação de saída. Ao invés de colocar só o 0, se você colocar, por exemplo, 0, 2 pontos de D, e colocar para sair, apresentar o valor da variável A, ele vai mostrar, esse D aqui significa que você está mostrando na frase o número inteiro. Se você colocar 0, 2.5, significa que você está mostrando na frase um valor com um inteiro, ocupando 5 caracteres no mínimo, alinhados à direita. É uma maneira de formatar uma saída numérica. Se você quiser um número, se você for um número real, você pode fazer 0, 2.0. É claro que também é importante dizer, se você não quiser somente 0, somente 1, ele vai mostrar aquele número lá, o valor que está guardado na variável. Aqui são variações, se você quiser. Isso é muito, pelo menos o que eu uso mais, é esse daqui, ó. Se você tem um número muito grande decimal e você quer restringir o número de casas decimais. Então, você mostra a posição que ele vai aparecer, 2 pontos, número de casas decimais, F. Aí ele vai, 2F, ele vai restringir 2 casas decimais, entende? Essa outra estrutura aqui, 6.3F, ele vai restringir o número real. Assim, uma coisa importante é que D, sempre quando a gente se refere ao número inteiro, a gente usa a letra D. Sempre que a gente se refere ao número real, na hora de formatar a frase, a gente usa a letra F, que vem de float. Então, 6.3, a gente vai ocupar no mínimo 6 caracteres, exibindo uma casa depois da vírgula, né, no mínimo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Pronto, aqui são outras formatações, eu não vou entrar em detalhes disso agora, para a gente não ter muita informação, mas é que a gente for usando, a gente vai trazendo, mas aqui basicamente para formatar a direita, para formatar a esquerda, para formatar no centro, vocês dão uma olhada depois. E para mais informação de formatação, como a Emanuel perguntou, nesse linkzinho aqui que eu coloquei, ele vai dar uma série de opções, né, do format, né, ou de concatenate, ou de capitalize, que são métodos que existem, que realmente eu não sei de cabeça, mas que existe lá a descrição de como utilizar caso você queira formatar strings, né, que são cadeias de texto, como frase, que é o que a gente está fazendo, e de maneira diferente. Aqui, se você quiser utilizar mudar o separador, não ia nem mostrar isso, mas, bom, se você quiser utilizar um separador entre dois, print e AB, separá-los com hífen, você pode fazer sep igual ao hífen para separá-los. Se você quiser separar com vírgula espaço nesse caso, faz sep igual vírgula espaço, mas que não é, a gente não vai, enfim, fonte for oportuno também, a gente aprofunda. E eu acho que hoje eu vou parar por aqui, para a gente não ser informação demais para vocês, tá? Mas falta bem pouquinho para terminar essa aula e a gente termina segunda-feira. E o que é que eu recomendo de vocês? Que vocês deem uma olhada, que não é difícil, faltam só 5 slides. Eu vou parar porque a gente... 5 não, faltam mais, faltam 8. Mas eu vou recomendar que vocês leiam daqui para frente, tá, os slides, que basicamente o que falta é o comando de entrada input. A gente faz um exemplo. E, deixa eu ver, comentários, como fazer comentários, que é bem simples. Pronto, e exercício. Então, na aula que vem, a gente vai terminar esse pouquinho que falta de entrada de dados, vai fazer esses exercícios que a gente tem aqui no final, e eu recomendo para vocês aqui, eu vou mandar no seguir esses slides, que vocês resolvam os exercícios das páginas 47 e 48 do livro. E o livro é esse aqui, que está lá no SIG, em minha biblioteca, tá? Então, vocês tentam resolver, guardam as dúvidas, tragam as dúvidas, que a gente vai discutir na próxima aula as dúvidas de vocês. Então eu peço assim, realmente tentem dar uma olhadinha, dê uma olhadinha no que a gente viu, dê uma olhadinha se quiser no livro, tudo isso que eu falei está nesse livro aqui, que eu indiquei aqui no final, dê uma olhadinha lá, no capítulo 3, se eu não me engano, que é logo anterior a essas páginas 47 e 48, toda essa explicação que eu dei aqui está no livro também, então é legal dar uma lida, e é muito interessante realmente vocês tentarem resolver os exercícios, tá? Esses exercícios que eu indiquei aqui, porque é a partir daí que vocês vão criando o hábito de programar mesmo, tentando, né? Então, eu espero que por hoje assim, tenha ficado
o importante para vocês, né? Que vocês consigam agora tentar sozinhos, mas na aula que vem a gente completa o conteúdo e faz exercício, tira dúvida aqui com vocês. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Gustavo, você já falou, Gustavo? Acho que só. Então você já falou antes. Abre uma página aí do Lattes. Mas por hoje... Ei, professor. Fala aí, Heitor. Uma dúvida. O símbolo de porcentagem significa valor unitário.